Bem, você deve estar se perguntando por que eu devo investir em mais, do que um país? Por que eu devo diversificar os meus investimentos em outros países? O primeiro motivo, basicamente, é o risco, né? Nós corremos um risco maior concentrando os nossos recursos numa única moeda, num único país, porque nós não sabemos o que acontecerá no futuro, especialmente num país como o Brasil, com altos e baixos na economia, com políticos não confiáveis, com planos econômicos mirabolantes, a nossa história não muito longa, enfim, uma série de volatilidades aí que são geradas por vários motivos. Recentemente passamos por uma situação dessas, pela segunda vez aí em questão de 20 anos tivemos o impeachment de uma presidente, e isso gerou uma grande volatilidade na economia, nos mercados, né? Tivemos novamente uma onda de populismo com uma tentativa, de gerar votos através de uma prosperidade não sustentável. Enfim, nós podemos aí, ao longo da história do Brasil, dar vários exemplos de situações como essa, onde o mercado de ações caiu bastante, a economia ficou bastante comprometida, o dólar e outras moedas internacionais subiram em relação ao real, e acho que isso é um bom exemplo, né? E nós nunca sabemos qual exatamente será o país que apresentará o melhor resultado ou o que acontecerá no futuro. Por isso que é interessante diversificar os nossos investimentos. Por que os Estados Unidos é um ótimo lugar para colocar essa estratégia em prática? Bom, diferentemente do Brasil, os Estados Unidos têm um histórico aí centenário de instituições sólidas, de respeito aos investidores, do que eles chamam aqui de rule of the law. A lei vale para todos e ela é efetivamente cobrada, de uma maneira geral cumprida. E isso também acontece no mundo financeiro. O nível de governança corporativa é muito mais alto, a intervenção do Estado na economia é muito menor, e nós temos um histórico então de mais de 200 anos aí de respeito ao investidor. Além disso, a partir dos Estados Unidos, nós temos acesso a praticamente todos os mercados. Nós conseguimos operar através de ETFs, por exemplo, qualquer país do mundo. Eu quero fazer uma posição em Coreia do Sul, eu consigo fazer uma posição em Coreia do Sul. Eu quero operar a Rússia, eu quero operar a China, eu quero operar até o Oriente Médio, eu quero operar títulos mais agressivos, mais arriscados, do leste europeu, tem fundos específicos para isso. Então os Estados Unidos acabam sendo o hub do mercado mundial, A partir daqui eu consigo fazer qualquer posição e consigo diversificar os meus investimentos, não apenas em dólar, não apenas em empresas, em bonds americanos, mas em ativos e derivativos de qualquer país, enfim, além de outros mercados que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas voltando à questão da incerteza, nós podemos dar exemplos reais. Eu estou aqui gravando esse curso de Miami e eu conheci dois exemplos, um positivo e um negativo, de como a diversificação pode ser, no final das contas, a diferença entre você ter algum patrimônio e você não ter nada, E nós podemos dar como exemplo aí o caso agudo que foi a Venezuela, que há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, era um país mais rico que o Brasil,
PIB per capita era muito maior do que no Brasil. E o que acabou acontecendo foi que, através de governos populistas, nós tivemos a destruição da economia do país, destruição do mercado financeiro do país, e quem tinha recursos no país acabou perdendo tudo, né? Eu conheci o senhor Esteban aqui, que era o dono de uma fazenda na Venezuela, tinha um patrimônio de mais de 50 milhões de dólares, e hoje ele trabalha fazendo reparos, né, fazendo serviços gerais aqui, tentando aí pagar as contas e sobreviver. Tem uma vida relativamente digna, mas muito longe, né, do patrimônio que ele tinha lá na Venezuela. Eu conheci um outro exemplo, o senhor Ricardo, aqui não vou dar o nome completo, que comprou algumas salas comerciais aqui em Miami, ainda antes, né, do grande desastre que aconteceu, e conseguiu então manter uma parte do seu patrimônio intocada, conseguiu ter uma base para reconstruir a sua vida de uma maneira muito mais tranquila, né? Por quê? Porque ele fez os investimentos e pegou parte do seu patrimônio e investiu em outro país. Não quero dizer com isso que um país como o Brasil vai passar por uma situação dessas, né? É uma situação pouco provável, mas não 100% descartável, né? Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer no futuro e por isso é muito importante fazer essa diversificação. Um outro aspecto que nós podemos provar matematicamente é a curva de capital quando nós temos uma carteira diversificada. Um país como o Brasil, por conta, né, dos motivos que nós já apresentamos, ele apresenta maior volatilidade. Os preços, quando sobem mais do que no mercado americano de ações, usualmente, né, se a gente pegar um índice médio. Os preços, quando caem mais, e isso gera uma carteira, né, uma curva de capital bem acidentada. Se nós colocarmos um outro ativo nessa carteira que é menos volátil, no final a nossa carteira vai se movimentar menos, vai apresentar menos volatilidade. E no longo prazo, se nós pegarmos quase todos os exemplos, nós vamos ter uma rentabilidade maior com uma volatilidade menor, que é tudo que nós queremos para o nosso patrimônio investido, né? Então, basicamente, olhando por qualquer dos motivos, na verdade não há justificativa para não ter uma parte do seu patrimônio, pelo menos, diversificada globalmente. E, infelizmente, o Brasil é um dos países que apresenta o menor nível de diversificação internacional entre investidores. 99% dos investidores brasileiros concentram seus investimentos apenas no Brasil, por exemplo. Nos Estados Unidos esse índice chega a 62% e num país como a Alemanha 58%. Então há aí, né, culturalmente, essa concentração de investimentos, até por uma questão no passado ser muito difícil investir fora do país, há uma prática de concentrar investimentos no Brasil que acaba aumentando o risco dos investidores.